eu fiz uma oficina que eu coloquei o nome sobre fáscia, né? Tomando a face em suas mãos. Foi, na realidade, foi uma brincadeira, um jogo duplo, né? Querendo dizer a fáscia, que é como eu sou rolfista, trabalho com rolfing, a questão de você manipular e pôr as mãos na fáscia, mas também um sentido, né, de que é possível trabalhar a fáscia através de exercícios práticos, onde você mesmo é o senhor das suas ações e o próprio interventor no seu próprio sistema. Então, o primeiro era uma abertura sobre isso, depois trazer um conceito sobre fáscia do ponto de vista do fitness, entendendo que fitness, nesse conceito, é o exercício, as práticas de movimento, mas são práticas integrativas. Quer dizer, o conceito de fáscia já traz o conceito de conectividade, de que o corpo forma uma unidade estrutural, e essa unidade estrutural desde o princípio da evolução, se dá pelo tecido conjuntivo. E que, de alguma forma, ele ficou aí esquecido, né, pela história da, da saúde, e o que o pessoal chama de a Cinderela, quer dizer, ela ficou lá largada, mas que hoje a gente reconhece e sabe da sua função, não só da organização do corpo, na questão estrutural, mas também que a fáscia desenha o corpo, quer dizer, o design do corpo, todo ele depende do tecido conjuntivo. E eu acho que é uma coisa significativa, né, que a gente sempre pensa que a força é uma coisa da contração muscular, mas o que a gente sabe hoje é que, se fosse depender só da força, nós nos levantaríamos, por exemplo, 50 quilos. Com a face é possível levantar 350. Né? Um bom corredor trabalha muito menos músculo e muito mais fáscia. Né? Quer dizer, essa noção de que a fáscia, na realidade, é um elemento integrativo, mas mais do que isso, também não, que transmite força e cria uma informação interna do corpo, foi o assunto que eu mais procurei sustentar. E dentro desse conceito, o que é a noção de saúde da face? A face, que é esse tecido fibroso feito de colágeno que está em todo o corpo, que cria essa network, que dá o design do corpo, ela é responsável pela capacidade que a gente tem de locomoção e da postura. Quer dizer, se não tivéssemos a face, nós simplesmente não existiríamos. Essa é uma afirmativa, né? Uma afirmativa da estrutura do corpo. E a nossa possibilidade de mover depende desse sistema elástico. A gente sempre pensou em músculo, sempre pensa em cardiovascular, sempre pensa na parte neuromotora, mas desconsiderou a face, que na realidade é o sistema que faz os outros poderem existir. Quer dizer, sem a face, os outros sistemas simplesmente não têm como realizar as suas tarefas. Né? Então, hoje foi uma discussão, primeiro, sobre a função, a condição funcional da face como um sistema integrativo e como o maior órgão sensorial do corpo. Quer dizer, a face é o maior órgão integrativo sensorial do corpo. Daí eu explico sobre como as faces existem em lâminas, e cada uma dessas lâminas tem uma função dentro do organismo, que seja de suporte estável, que seja para movimento, que seja para captação de experiência sensorial. E depois a importância da face no sistema, no meio de transmissão de força. Então, começar a pensar o corpo como um sistema integrado, todo ele unido por esse sistema elástico, e que esse sistema elástico ele precisa ter capacidade de ir e voltar, que a gente chama de resiliência. É um tecido que ele tem que esticar e poder voltar, e que a qualidade de um movimento depende desse balanço. Quer dizer, quando a gente vê uns movimentos de swing, vê um gato se mexendo, a gente tem uma boa noção do que a fáscia é. E também, depois, a outra condição é que é um sistema proprioceptivo e que toda a nossa noção de corpo, de imagem corporal, esquema corporal que a gente faz, não era pressuposto da fáscia, mas hoje a gente tem que compreender e estudar mais e assimilar dentro dos trabalhos que é na fáscia que a propriocepção se dá. Então, isso nós fizemos, né, apresentando esses conteúdos, e depois fizemos uma aula prática, onde a gente trabalha com a fáscia plantar, por exemplo, que é a sola do pé, ela é uma sola, a sola do pé ela é como um sensor, um órgão sensorial do corpo, assim como a mão, e depois como esse movimento vai subindo, perna acima até os braços, isso foi a primeira parte do trabalho, e num segundo momento nós fizemos os stretchings, os trabalhos de alongamento, que é para exatamente poder o sistema todo abrir para os deslizamentos e provocar experiência sensorial. E daí trabalhamos em dupla, mostrando
a face superficial como uma face esteroceptiva, captadora de informação, e a face profunda como organizadora do sistema muscular, e com isso criando, para as pessoas que estavam fazendo, uma noção melhor do corpo, feito em camadas, do corpo como um sistema integrado, que precisa, né, da noção de fáscia para poder pensar o corpo como um sistema. A gente sempre pensa que o sistema é nervoso, o sistema é muscular, mas o sistema mesmo, assim, a grande força do sistema depende completamente do tecido conjuntivo. Então, a mesma coisa, eu não vou flexionar o joelho, é quase como se eu batesse só o pé no chão. Deita perto das mãos. E gira. E agora nós vamos fazer o saltito com um pouco de amortecimento, mas o amortecimento não é no sentido de parar o movimento, mas de fazer ele tender a zero. A gente faz movimentos sinusoidais. O que quer dizer isso? Que eu vou fazer um movimento elástico, esticar o máximo possível e depois eu vou usar o rebote. Então eu não posso usar quase sem barulho. Então, nós vamos fazer só esse tipo de movimento. Vamos lá, saltito. Procure não fazer barulho. A gente chama de movimento à la ninja. Você não pode ouvir o som. Isso. E aí é toda a face aponeurótica que tem que ser trabalhada. Estou trabalhando naquela face superficial, aquela face profunda. Isso. Aí, e vai tocando. E vai mudando de ângulo. Lembra que a face é multivetorial. Isso. Espera um pouquinho e sente o que acontece.